capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel. Vai dizer assim: Estes são os nomes das tribos da parte do norte pelo caminho de Etlon, indo para Amate até Azarenon, no termo de Damasco. Ao norte, ao pé de Amate, terão da banda do oriente e do ocidente Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que fareis de 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das outras porções. Desde a banda do oriente até a banda do ocidente, o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será de 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura. E a oferta santa será dos sacerdotes, medindo 25.000 canas de comprimento para o norte, e 10.000 de largura para o ocidente, e 10.000 de largura para o oriente, e de 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados, entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e não andaram errados quando se extraviaram os filhos de Israel, como se extraviaram os outros levitas. Essa oblação da terra que lhes é oferecida lhes será santidade de santidades junto ao termo dos levitas. E a dos levitas será diante do termo dos sacerdotes, de 25.000 canas de comprimento e de 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura de 10.000. E disso nada venderão, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade do Senhor. E as 5.000 e as que ficaram da largura diante das 25.000 ficarão para uso comum da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E essas serão as suas medidas: a banda do norte, 4.500 canas, e a banda do sul, 4.500, e a banda do oriente, 4.500, e a banda do ocidente, 4.500. E os arrabaldes para o norte da cidade serão de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e de 250 para o ocidente. E quanto ao que ficou do restante do comprimento paralela à santa oferta, será de 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para o sustento dos que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe deste e do outro lado da santa oferta, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o limite oriental e ocidental, diante das 25.000 até o limite ocidental. Correspondente às porções será a parte do príncipe e a oferta santa, e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto às demais tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção. Junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção.
E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e essas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão segundo os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, e a porta de Levi outra. E da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, e a porta de Dan outra. E da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, e a porta de Zebulon outra. E da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra, e a porta de Naphtali outra. Em todo o redor terá 18.000 medidas, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre a importância da oferta e a porção de cada tribo. O que é a divisão da terra? A divisão da terra é quando Deus ele separa as tribos que terão a possessão de todos os sacrifícios que são dados. Muitas vezes nós olhamos o sacerdócio, os levitas, aqueles que cuidam da casa do Senhor, aqueles que levam a palavra. E nós não damos tanta importância e valor, mas quando nós observamos na Bíblia que o Senhor ele faz uma aliança com esse povo. O Senhor ele chama aqueles que têm o coração voltados a compartilhar a palavra, a deixar muitas vezes aos seus sonhos de conquistas de trabalho, a deixar muitas vezes família, a deixar muitas vezes coisas a fazer no dia a dia, renunciando tudo aquilo que deseja para servir ao Senhor. E quando nós entendemos que o mundo ele gira em torno de vibrações, porque nós somos química, física, e esse poder magnético faz com que cada palavra que saia da nossa boca seja transmitida ao mundo e ela não volta vazia. E quando nós compreendemos que as pessoas que compartilham a palavra, as pessoas que renunciam seu tempo, as suas conquistas para falar do amor de Deus, para falar sobre todas as coisas que Deus faz, para falar e ensinar ao povo, muitas vezes são rejeitados, muitas vezes são caluniados. Porque o dinheiro, a oferta, seja em sacrifícios de tempo, seja em sacrifícios de dinheiro, seja sacrifícios de trabalho, de bens materiais, precisamos compreender que todo sacerdócio, ele precisa ser abençoado. Porque enquanto nós abençoarmos o sacerdócio, nós compreendemos que estará de pé para falar e anunciar as palavras do Senhor. Quem anuncia a palavra do Senhor, a verdade para as nossas vidas, nos faz clarear, abrir os nossos olhos, compreender e entender que nós não passamos somente desse corpo físico, mas nós passamos do corpo espiritual. Essas pessoas se disponibilizam para falar a verdade, para tratar o seu lado espiritual, porque o lado espiritual é o topo da nossa energia.
Se nós não estivermos bem espiritualmente, não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós termos bens, não adianta nós termos um corpo maravilhoso, as emoções em dia, uma mente boa, ter inteligência. Se o nosso lado espiritual fracassar, nós seremos conduzidos à morte eterna. Então nós precisamos compreender que o nosso corpo físico, ele é matéria, ele é pó. E o que sustenta esse corpo, esse pó, é o espírito de vida. E por que esse espírito de vida, esse sopro que Deus nos deu, para que nós tenhamos vida, nos sustenta? Porque nós somos seres espirituais. E como eu vou alimentar esse lado espiritual para me fortalecer na carne? Através da palavra de Deus. E se nós não tivermos pessoas que se levantem para falar da palavra, para louvar ao Senhor, para te conduzir em adoração, para te conduzir em oração, o que será de nós sem a vida espiritual, sem esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da palavra, o conhecimento de como Deus age, de como Deus atua, de como Deus trabalha? E muitas vezes essas pessoas são caluniadas, são xingadas, são malditas por causa das palavras das pessoas. As pessoas sem entendimento acabam falando coisas que não sabem. Essas pessoas, elas desperdiçam as suas palavras para maldizer. Pessoas que se levantam para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o mundo é sustentado porque Deus levanta homens e mulheres para compartilhar da sua palavra, para falar do seu amor, para falar sobre a divisão da terra, para falar que muitas vezes nós reclamamos e murmuramos, mas nós precisamos compreender o nosso tempo e espaço. Nós precisamos entender a nossa porção, porque muitas vezes nós queremos a porção do outro e nós precisamos nos acomodar na nossa porção. Nós precisamos ser gratos na nossa porção. Nós precisamos abençoar a nossa porção, agradecer pela nossa porção e glorificar o Deus da nossa vida, porque o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. O Senhor, Ele é perfeito em tudo que faz. O Senhor, Ele é grandioso e por isso Ele quer se revelar a mim e a você, falando sobre as porções de todas as tribos. Não importa se seu vizinho, seu irmão, seu tio, sua tia, não importa seu amigo, se um sacerdote, se um líder tem muito mais terras, conquistas do que você. O que você precisa é ser grato na porção que Deus te colocou. Nós precisamos compreender que o reino espiritual, ele é grandioso e é necessário que nós entendamos que a nossa porção é suficiente para nós. Que ela é grandiosa para as nossas vidas, porque não te falta nada. Porque é suficiente, te cabe por completo, porque Deus, Ele é assim, Ele é perfeito. E quando nós compreendemos o nosso papel de adoradores, Jesus, Ele veio para servir, nós estamos aqui para servir também. Ele nos ensinou a servir, nós precisamos servir as pessoas com aquilo que nós temos, porque nós só damos o que temos. E o que você tem hoje para dar? O que você tem hoje para compartilhar? Precisamos fazer o nosso melhor e louvar e agradecer a Deus por tudo que nós somos e por tudo que nós conseguimos fazer. Sem culpa, sem procrastinação, perdoando a nós primeiro, porque quando nós nos perdoamos, nós conseguimos perdoar o próximo. Então se perdoe, se santifique na presença do Senhor,
Busque mais, cada vez mais. Porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós entendemos a totalidade dele, a totalidade da palavra, a grandeza da sua santidade. Que Deus possa instruir você a cada dia. Que o Espírito Santo venha te revelar aquilo que você precisa fazer. O primeiro passo você já deu, que é buscar a palavra. Agora a sua ação é deixar o Espírito Santo te conduzir para que a glória do Senhor seja manifesta em você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o fruto das suas mãos. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.